Vamos que vamos, sem pestanejar, junto, firmão, vamos nessa. Parceiro, olha só, deixa eu te dar um recado, vou falar agora da concordância do verbo ser, importante pra caramba. Eu vou falar sobre a concordância do infinitivo flexionado, que também é importante, principalmente para a prova do CESP, provas de nível superior, cabeludas. As provas do CESP, de nível superior, cabeludas, são realmente cabeludas. E aí caem infinitivos flexionados. As regras lá de concordância sobre infinitivo flexionado. Fique esperto, tá? Fica de bobeira não. Agora, só um detalhe, rapidinho. Parece besteira, né? Mas vamos lá. Outro dia um aluno meu me perguntou assim, um aluno de curso presencial, coisa que eu quase não estou trabalhando hoje em dia por causa, enfim, da videoaula, material em PDF e bababá, outros projetos. O maluco perguntou assim para mim, pô, Pestana, falta 2 horas ou faltam 2 horas? Aí eu falei, não, cara, 2 horas faltam, então o verbo tem que ficar no plural. Ele falou assim, pô, mas não está indicando tempo, então não seria o caso de oração sem sujeito, verbo impessoal, o verbo ficar a terceira pessoa do singular? Eu falei para ele, não. Os gramáticos não colocam o verbo faltar entre os verbos impessoais, entre os verbos que fazem parte de oração sem sujeito. Portanto, meu camarada, vamos lá, faltam 2 horas, 2 horas faltam. O que falta? 2 horas faltam, beleza? Show de bola? É uma bobagem, mas não custa comentar, né? Porque vai cair um troço bobo desse na prova, você se confunde como ele se confundiu, mas não está mais confuso. Parabéns para você que não é uma pessoa confusa. Beleza? Vamos lá. Vou falar da concordância do verbo ser e do infinitivo flexionado right now. Vamos lá. Primeira regrinha do verbo ser. Nós somos um em carne. Quando você tiver como sujeito do verbo ser um pronome pessoal, o verbo ser vai concordar com ele. Essa é a primeira regrinha. O verbo ser vai concordar com o sujeito quando o sujeito é um pronome pessoal, do caso reto. Beleza? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Tudo bem? Anotou a primeira regrinha? O verbo ser concorda com o sujeito quando o sujeito for um pronome pessoal do caso reto. Segunda regrinha. É só regra, tá, cara? Não tem jeito, não. Isso tu encontra em qualquer lugar, no Google, na gramática, em qualquer lugar tu encontra isso. Mas, vamos que vamos. Fernando Pessoa foi muitos poetas em um, devido a seus heterônimos. Observe que dá maior vontade de colocar o verbo no plural, não dá? Fernando Pessoa foram muitos poetas. Não dá vontade nenhuma. Vontade é um bagulho que dá e passa, parceiro. O verbo tem que ficar no singular, concordando com o sujeito, quando o sujeito for uma pessoa. Beleza? Tranquilo? Então, quando o sujeito for uma pessoa, o verbo vai concordar com a pessoa. Beleza? De novo, quando o sujeito for uma pessoa, o verbo vai concordar com esse sujeito. Fernando Pessoa, singular. Foi, singular. 3. Fernando Pestana sou eu. Pestana, e quando tiver um sujeito indicando pessoa e um predicativo do sujeito, um pronome pessoal do caso reto, o verbo concorda com quem? O verbo ser concorda com o pronome pessoal do caso reto. Você está querendo dizer que o pronome pessoal do caso reto, ele ganha do sujeito pessoa? Sim, ele ganha. Nessa concorrência, ele ganha. Então, o verbo vai concordar com o pronome pessoal do caso reto. Beleza? Fernando Pestana, sujeito. Sou, verbo ser, de ligação. Eu, predicativo do sujeito. O verbo ser concorda com o predicativo do sujeito. Pô, Pestana, verbo concorda com o predicativo do sujeito? Mas concordância verbal não é quando o verbo concorda com o sujeito? Parceiro, bem-vindo ao verbo ser. O verbo ser é cheio de palhaçada. Essa é mais uma. Entuba, né? Número 4, vamos lá. Eu não sou tu e tu não és eu. Quando você tiver na concorrência, no sujeito, um pronome pessoal do caso reto, no predicativo do sujeito, um pronome pessoal do caso reto,
Se você tiver dois pronomes pessoais no caso reto, o verbo vai concordar com o sujeito. E tu não és eu. Olha aí, ó, o verbo está concordando com o sujeito. Pô, Pestana, não poderia ser, sei lá, eu não és tu e tu não sou eu. Não. O verbo concorda com o primeiro pronome pessoal do caso reto, que aparecer, obviamente, antes. Beleza? Show de bola. Número 5. Vamos que vamos. No início, tudo é ou tudo são flores? Olha, de acordo com os gramáticos, a preferência é o seguinte, é o verbo concordar com... Desculpa, é o verbo concordar com o predicativo do sujeito. Ainda mais quando o predicativo do sujeito estiver no plural. Só que, nesse caso, o gramático diz também o seguinte, se você quiser, por ênfase, concordar com o tudo, não tem problema nenhum. Em outras palavras, no início tudo é flores ou no início tudo são flores? Tanto faz. O verbo pode concordar com tudo, nada, ninguém, aquele, aquela, enfim, qualquer pronome que tiver antes, que não seja pronome pessoal do caso reto, ou pode concordar preferencialmente com o predicativo do sujeito. Ainda mais quando o predicativo do sujeito estiver no plural. Portanto, a preferência é o verbo no plural. Mas as duas formas estão certas, tudo bem? Vamos lá. Tua palavra sempre foi as Sagradas Escrituras ou tua palavra sempre foram as Sagradas Escrituras? Tanto faz. Só que a preferência é colocar o verbo no plural, concordando com o predicativo do sujeito no plural. Beleza? Ah, mas o verbo pode ficar no singular, concordando com o sujeito. Tua palavra? Pode. Tua palavra foi as Sagradas Escrituras ou tua palavra foram as Sagradas Escrituras? Tanto faz. Beleza? A preferência é o verbo no plural, concordando com o predicativo do sujeito. Número 6. Vamos que vamos. Mais uma regrinha linda. Quem foram os classificados? Toda vez que você tiver um pronome interrogativo, mais o verbo ser sempre vai concordar com o outro termo. Sempre vai concordar com o predicativo do sujeito. Ele nunca pode fazer assim, quer ver? Você nunca pode fazer assim. Quem foi os classificados? Nunca. Isso é um erro. O certo é quem foram os classificados. O verbo concordando com o predicativo. Tudo bem? Tranquilo? Deixa eu beber uma aguinha aqui, rapidinho. Vamos lá, vamos passar aqui, porque você já entendeu o número 6. Número 7. Acompanhe essas frases, dá uma lida aí rapidinho. Enquanto eu molho aqui a garganta para meu fonoaudiólogo não brigar comigo. Calma aí. Vamos que vamos. Já foi. São 9 horas. É frio aqui. Seria 12:30 agora. Daqui à cidade são só 10 quilômetros. Hoje é ou hoje são 4 de setembro? Era ou eram cerca de 10 horas? Meu camarada, vamos lá. O verbo ser é um verbo especial. Em todos esses casos aqui, o verbo ser é um verbo impessoal. A oração é sem sujeito. Só que mesmo sendo a oração sem sujeito e o verbo sendo impessoal, o verbo ser, que é especial, fica no plural, cara. É incrível isso, né? Porque a gente aprende verbo impessoal, terceira pessoa do singular. Só que o verbo ser é especial. Que coisa chata isso, né? O verbo ser concorda com o predicativo do sujeito ficando no plural. São 9 horas. É 9 horas? Não pode. São 9 horas. Pô, Pestana, mas como é que isso aqui é predicativo do sujeito se não tem sujeito? Parceiro, sou eu que faço a gramática? Tá lá na gramática que isso é um predicativo do sujeito. Eu vou fazer o quê? Eu só tenho que entubar isso. É a tradição. A tradição falando que são predicativos do sujeito e que isso, incrivelmente, é um verbo de ligação. O que eu posso fazer? Pestana, como isso é um verbo de ligação? Você não está ligando o sujeito ao predicativo? Irmão, sou eu que faço a gramática? Parceiro, é incrível, né? Algumas doutrinas gramaticais são ridículas. Mas esperamos que não caia isso em prova, né? Fazer o quê?
Alguém tinha que mudar isso. A ABL tinha que mudar isso. Mas como a ABL não muda, então vamos entubando. Vamos nessa, né? São 9 horas. O verbo concorda com o predicativo. É frio aqui. O verbo está concordando com esse maluquinho aqui, com o predicativo. Por isso está no singular. Seria 12:30 agora? Sabe por que o verbo está no singular? Porque ele está concordando com 12:30. E 12:30 é singular. Pô, Pestana, mas 12:30 não é 12 horas? 12 horas é 12 horas. 12:30 é 12:30. Observe que meio-dia, a expressão está no singular. A ideia é de plural, mas a expressão está no singular. Só seriam, se fosse assim, seriam meios dias. Beleza? Mas não é o caso. O verbo está no singular. Por quê? Porque o predicativo sujeito está no singular, igualmente. Daqui à cidade são só 10 quilômetros. Ó, quando indicar hora, aspecto natural, tempo, distância, o verbo ser vai concordar com o predicativo. Então, são só 10 quilômetros. O são concordando com 10 quilômetros. Hoje são dia 4 de setembro. Quando o verbo ser indicar data, ele pode ficar no singular, concordando com a palavra dia, subentendida, ou no plural, concordando com o numeral, que vier depois. Hoje é dia 4 ou hoje é 4 de setembro. Hoje são 4 de setembro. Beleza? Todas essas possibilidades são boas e apoiadas por gramáticos. Era cerca de 10 horas ou eram cerca de 10 horas? Olha, já vi gramático dizendo isso, já vi gramático dizendo isso. Se eu não me engano, o Adriano da Gama Curi coloca essa possibilidade. Eram cerca de 10 horas, tá? Se eu não estou enganado. O fato é que você tem o abono de gramáticos de que pode ser era cerca de 10 horas ou eram cerca de 10 horas. Tanto faz. Vamos lá, número 8. R$150 é nada. 100 metros é muito. 2 suas será pouco. Divertimentos é o que não lhe falta. Olha, os gramáticos dizem que quando vierem esses pronomes indefinidos ou advérbios bastante, muito, pouco, quando você tiver essas expressões adverbiais, depois do verbo ser, o verbo ser sempre vai ficar no singular. Normalmente essas expressões adverbiais, nada, muito, pouco, bastante, elas dão ideia de quantidade, beleza? E aí, toda vez que você tiver essas expressões depois do verbo ser, o verbo ser vai ficar no singular, obrigatoriamente. O mesmo acontece quando vem esse pronome demonstrativo aqui, ó. Divertimentos é aquilo que não lhe falta. O verbo ser concorda com esse garoto aqui, ó. É aquilo que não lhe falta. Beleza? Show de bola? Maravilha. Número 9. Eles é que sempre chegam atrasados. São eles que sempre chegam atrasados. Olha só, quando o verbo ser fizer parte da expressão expletiva é que pode ser separado, né? Como esse caso aqui, ó. São que. Toda vez que ele estiver juntinho, de conchinha, desse jeito aqui, ó, o verbo ser fica no singular. Eles é que sempre chegam atrasados. Essa expressão é expletiva porque ela pode ser retirada da frase. Eles sempre chegam atrasados. Vou dizer mais. Essa expressão expletiva, apesar de ter um verbo, não é contada como oração. Em outras palavras, se o cara disser assim, ó, eles é que sempre chegam atrasados. Há 2 orações nesse período. Errado. Por quê? Porque só tem um verbo. Esse verbo ser da expressão expletiva não é contado como oração. Beleza? Por que não é contado como oração? Porque eu posso apagar isso aqui, ó. Eles sempre chegam atrasados. É por isso que é uma expressão expletiva. Tranquilo? Agora, quando você afasta o verbo ser da partícula expletiva que, o verbo ser vai concordar com o que tiver no meio. São as meninas que sempre chegam atrasadas. São os meninos que sempre chegam atrasados. São eles que sempre chegam atrasados. O verbo vai sempre concordar com o que tiver no meio.
Tudo bem? Tranquilo? Eu acho que de verbo ser é isso aí. Beleza? Ah, só de curiosidade. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada. Era uma vez um rei e uma rainha. Qual que tá certo? As duas formas estão certas. Era uma vez, forma singular, invariável. Tudo bem? Show. Vamos que vamos. A maioria dos gramáticos dizem isso, tá? Era uma vez, era um rei e uma rainha. O verbo fica no singular. A maioria diz isso, que não se flexiona. Essa expressão temporal de era uma vez, ou era um dia, era um reino, era um rei, uma rainha, era... Esse verbo ser aí com sentido de aspecto de tempo decorrido, fantasioso e tal. Bom, como ainda tenho tempo, vou falar de infinitivo flexionado, hein, parceiro? Vamos lá, respira fundo, que hoje a pressão tá forte, hein? Vamos lá. Infinitivo flexionado. O que seria um verbo no infinitivo? O verbo no infinitivo é aquele verbo que termina em AR, ER, E, IR. AR, ER, E, IR. Amar, vender, partir. Infinitivo. Eu digo que o infinitivo é flexionado quando ele pluraliza. Exemplo. Não é necessário vocês chegarem mais cedo. Observe que o verbo está no plural. Por quê? Porque o sujeito está explícito. Tranquilo? O sujeito é explícito. Se o sujeito é explícito, o verbo fica no plural. Show de bola? Tranquilo? Essa é fácil, né? Agora 2, vamos lá. Está na hora de começar o trabalho. Está na hora de começarmos o trabalho. Olha, quando você quer visar a clareza, quando você tem o objetivo de tornar mais clara a sua ideia, e você está se incluindo na frase, você pode flexionar a criança. Colocar na primeira pessoa do plural. Está na hora de nós, entre aspas, né, está aí implícito, começarmos o trabalho. Agora, também estaria certo dizer, está na hora de começar o trabalho. Por mais que fôssemos nós que estivéssemos começando o trabalho. Portanto, ele pode vir não flexionado ou flexionado. Visando a clareza, a gente flexiona, tá? Vamos lá. 3. Falei sobre o desejo de aprontarmos o site logo. Sujeitos diferentes implícitos. Vê se não é. Eu falei sobre o desejo de nós aprontarmos. Então, quando você quiser dar a entender que tem dois sujeitos diferentes implícitos, você coloca o verbo no plural. Porque se você diz assim, ó, falei sobre o desejo de aprontar o site logo, parece que só eu que quero aprontar o site. Agora, se eu digo, falei sobre o desejo de nós aprontarmos o site logo, falei sobre o desejo de aprontarmos o site logo, só eu que quero aprontar? Não, somos nós. Então, eu posso flexionar se a minha intenção é indicar que é mais de uma pessoa que vai aprontar o site. Próxima frase. Falamos sobre o desejo de aprontar ou aprontarmos o site logo. Quando eu tenho dois sujeitos iguais, implícitos. Nós falamos sobre o desejo de nós aprontarmos o site logo. Se eu quiser pluralizar, flexionar o infinitivo, eu posso. Mas, se eu colocar sem flexionar, também está tudo certo. Por quê? Porque se eu digo, falamos sobre o desejo de aprontar, quem vai aprontar? Nós que falamos. Então, não faria, entre aspas, sentido, não seria necessário, melhor dizendo, colocar aprontarmos. Mas eu posso colocar aprontarmos para enfatizar que somos nós mesmos? Sim. Então, falamos sobre o desejo de aprontarmos o site logo. Quando tem o mesmo sujeito para ambos os verbos, eu posso não flexionar ou posso flexionar. Eu decido por uma questão de clareza. Tudo bem? Beleza? Olha para mim rapidinho. A gente entrou aí numa porrada de regras, né? Desculpa aí a expressão, mas saiu. Não era para sair, mas saiu. Um monte de regras. E essas regrinhas todas, que são chatinhas, precisam ser internalizadas por você. Eu quero te dizer o seguinte. O infinitivo flexionado
é bastante peculiar. A maioria dos gramáticos, principalmente o Segala, ele é bem claro ao dizer isso. Ele diz o seguinte, ele enfatiza o seguinte: muitas vezes usamos o infinitivo flexionado de acordo com a nossa intenção, de acordo com a clareza, de acordo com o bom senso. Isso significa que não tem regra? Não, não é verdade. Tem regra. Mas, na maioria das vezes, a gente usa o infinitivo flexionado por uma questão meramente de bom senso. Só que nós não podemos nos guiar só pelo bom senso. A gente deve se guiar também pelas regras de concordância do infinitivo flexionado. E é por isso que eu estou falando de todas essas regras. Tá certo? Falei das regras do verbo ser, estou falando agora das regras de infinitivo flexionado. Por favor, atenção, hein? A aula está acabando, vamos lá. Devemos fechar um olho para encontrar um amigo. Devemos fechar um olho para encontrarmos um amigo. Olha, esse exemplo, agora que eu estou vendo, né? Esse exemplo, eu tirei da gramática do Saccone. Cara, de onde o Saccone tirou essa frase? Devemos fechar um olho para encontrar um amigo. Será que ele está querendo dizer que quando você fecha o olho, você reflete, você medita, e aí você encontra um amigo? Caraca, que viagem. Eu tinha que perguntar ao Saccone o que ele quis dizer com isso aqui. Aí ele vai me chamar de burro, né? Porque ele é engraçadinho pra caramba. Mas tá tranquilo, vamos lá. Cara, o Saccone é um cara inexistente. Se alguém um dia descobrir quem é o Saccone, a imagem dele, manda pro meu e-mail, que eu quero descobrir. Até hoje eu não consegui falar com esse cara. Já tentei várias vezes falar com ele, sabia? Já liguei pra editora dele lá em São Paulo. Não consegui falar com o cara, ninguém tem notícia dele. Esse cara é uma lenda. Acho que ele é um pseudônimo do Bechara. Bom, vamos lá. Devemos fechar um olho para encontrar um amigo. Devemos fechar um olho para encontrarmos um amigo. Mesmo sujeito, olha só. Nós devemos fechar um olho para nós encontrarmos um amigo. Nesse caso, quando vier depois de preposição e for o mesmo sujeito, você pode colocar o verbo sem flexionar ou o verbo flexionado. Você que vai decidir isso. Se você quiser enfatizar, você coloca o verbo no plural. Encontrarmos. Devemos fechar um olho para encontrarmos. Beleza? Para enfatizar. Agora, se você não quiser enfatizar, até porque já está implícito o sujeito, você pode dizer: devemos fechar um olho para encontrar um amigo. Você não precisa colocar encontrarmos. Isso aí é indiferente. Você pode colocar uma forma não flexionada ou a forma flexionada. Você decide. Número 4. Para nós nos precavermos, precisaremos de víveres. Víveres é sustento, alimento, enfim, meio de subsistência. Comida, né? Trocando em miúdos. Para nós nos precavermos, precisaremos de víveres. Olha só, os gramáticos entraram num consenso em relação a isso. Eles dizem que os verbos no infinitivo sempre se flexionarão. Deixa eu sublinhar aqui. Eles sempre se flexionarão quando eles estiverem acompanhados de pronomes que dão ideia ou de reflexividade, ou de reciprocidade, ou quando forem verbos pronominais, aqueles verbos que vêm acompanhados da partícula integrante do verbo, ou quando tiver pronome reflexivo ou recíproco. Vamos ver, vamos lá, vamos entender. Para nós nos precavermos, precisaremos de víveres. O verbo precaver é um verbo pronominal, precaver-se. Como ele está na primeira pessoa do plural, ele sempre vai ficar no plural. Beleza? Os verbos pronominais são verbos que vêm com a partícula integrante do verbo, aqueles verbos que você não consegue conjugar sem a partícula, tipo apaixonar-se. Você não fala eu apaixono, e sim eu me apaixono. Não é isso? Então, quando você tiver esses verbos com parte integrante do verbo, com esse PIV, com essa partícula, o verbo vai ficar no plural. Beleza? O infinitivo vai flexionar. Para nós nos precavermos, precisaremos de víveres. Eu não poderia dizer, por exemplo, para nós nos precaver. Isso não estaria adequado à norma culta, ok? Vamos lá. Entrem para se cumprimentarem. Esse ser é um pronome reflexivo recíproco.
Porque um vai cumprimentar o outro. Então a ideia é de reciprocidade. Por isso o verbo no plural. Pelo que a gente pode perceber nas regras de concordância, sempre quando tiver o pronome reflexivo recíproco, o que você vai fazer? O verbo vai ficar no plural, beleza? Vamos lá. Ao se reunirem os familiares, tudo ficou bem. Ou seja, quando os familiares foram reunidos, ou ficaram reunidos, ou estavam reunidos, tudo ficou bem. Esse ser pode ser interpretado como uma particular passivadora. E quando assim for, o verbo vai ficar no plural obrigatoriamente. Ok? Até porque, pô, o sujeito está no plural, né, parceiro? Convenhamos. Vamos lá. Número 5. Visto serem 10 horas, deixei o local. Visto serem 10 horas, deixei o local. Pô, Pestana, o verbo ser está em infinitivo flexionado, concordando com 10 horas, é isso que você quer dizer? É exatamente isso que eu quero dizer. O verbo ser está flexionado, concordando com horas. Que nem, tipo, são 10 horas. Visto serem 10 horas, eu não posso dizer visto ser 10 horas. Não posso, seria um erro. Beleza? Então fica ligado, o verbo ser, indicando o tempo, ele concorda com o numeral. Ok? Show de bola. Número 6. Para fechar hoje, na aula que vem eu vou falar de infinitivo não flexionado e vou entrar em concordância nominal. Hoje é para fechar, mas antes eu quero te dar um recado. Vamos lá. Número 6. Vamos fechar esse aqui bonito. Faço isso para não me considerarem um inútil. Quando você quiser colocar o verbo no infinitivo na terceira pessoa do plural, para criar um sujeito indeterminado, isso não tem problema nenhum. Faço isso para não me considerarem um inútil. Observe que você colocou o verbo no infinitivo na terceira pessoa do plural para criar um sujeito indeterminado. Quando eu digo faço isso para não me considerarem um inútil, quem vai me considerar um inútil? Sei lá quem vai me considerar um inútil, qualquer um. Então essa ideia de indeterminação no sujeito, no verbo no infinitivo flexionado é totalmente possível. Totalmente possível. Beleza? Show de bola? Na aula que vem, vou falar de infinitivo não flexionado. Isso aqui está em branco porque na aula que vem eu vou preencher. Beleza? É só para dar aquela pitada. Meu camarada, deixa eu te dar um recadinho aqui. Antes de dar o recadinho, eu lembrei de um exemplo do Bechara. Ele diz assim, viva os campeões ou vivam os campeões. Viva os campeões ou vivam os campeões. Qual que está certo? O Bechara diz, e não só o Bechara, outros gramáticos como Sacconi também dizem. O que eles dizem? Que o verbo tem que ficar no plural. Pô, Pestana, mas parece uma interjeição, né? Parece. Mas não é. O verbo está no imperativo, a oração é optativa, e quando você diz, vivam os campeões está concordando com o verbo concordando com os campeões. Olha que loucura. Então, vivam os campeões, verbo no plural. Beleza? Agora vai lá, vamos dar o recado para fechar bonitão. Meu camarada, olha só, eu sei que a essa altura do campeonato a gente já viu muita coisa, ainda falta ver regência, verbal, nominal e concordância, mas não deixa a peteca cair. Beleza? Tamo junto, firme e forte, qualquer parada, parceiro, fala comigo, eu quero você na vibe certa, quero ver você firme, forte, com vontade, beleza? Torço por você, não quero você de bobeira na hora da prova. Tá bonito? Palavras de incentivo, beijo no coração. Daqui a pouco a gente volta para o próximo capítulo. Beijo, fui!